Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa. A hora que você estiver vendo esse vídeo, você é sempre bem-vindo. Meu nome é Daiane Lucas. Eu faço parte aqui da equipe da Foco no Desenvolvimento, para quem não me conhece. E hoje eu tô gravando esse vídeo totalmente de supetão, sem planejamento nenhum, sem introdução, sem nada. Simplesmente para falar de um tema que eu acho que eu vou criar uma trilha aqui no nosso canal para falar só sobre isso. Foco na mentalidade. E por que que eu tô falando disso agora? Por que eu tô gravando assim do nada? Hoje eu fui num evento de empreendedorismo, né, para falar sobre propósito e você ativar o seu propósito nesse mundo e você se desenvolver e tudo mais. E uma das palestrantes do evento, ela falou uma frase que eu até anotei aqui, que ficou martelando na minha cabeça, né? E eu falei, gente, eu acho que isso dá um insight legal. A prosperidade é aliada do movimento. Então, fixa essa frase aí. Por que que eu tô falando disso? Eu tô aqui para compartilhar, na verdade, uma experiência recente minha, pessoal mesmo, que aconteceu essas semanas. Eu fui aprovada, né, para o visto americano. E quando eu compartilhei sobre isso, né, na verdade eu nem estava falando, eu tirei o visto americano, eu estava compartilhando sobre o perrengue que foi para eu conseguir chegar lá no dia da entrevista com alguns amigos. E eu falei disso com amigos separadamente, assim, aleatórios, que me perguntaram sobre o meu dia, por exemplo. E eu achei muito engraçado uma coisa em comum que aconteceu com todos. Gente, eu não falei com mais de 5 pessoas, eu acho, sobre isso. Mas as 5 pessoas com quem eu falei disso me perguntaram a mesma coisa. Mas por que você tá tirando visto? Você tá com uma passagem comprada? Você vai ganhar uma passagem? Você tá planejando tirar férias lá? E que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, falei, não. E a resposta foi essa, porque realmente não, gente. Eu não tenho uma passagem comprada, não planejei férias pra lá, nada disso. E eu achei engraçado esse ponto em comum, porque é um gap, né, às vezes, que a gente tem na nossa mentalidade. Eu só vou dar meus primeiros passos quando eu tiver certeza de que tal resultado vai acontecer. Eu não vou, né? Se eu não vejo nada lá na frente, eu não vou caminhar. Se eu não vejo o final, né, da minha montanha, né? Para que que eu vou querer subir, né? E eu achei engraçado isso, que eu falei assim, gente, pensa comigo. Se eu não falei isso para as pessoas, tô falando isso para vocês agora, porque foi o que veio comigo através dessa mensagem da palestrante. Ela falou sobre a prosperidade ser aliada do movimento. Se você tem um sonho, e eu tenho certeza que 90% das pessoas têm esse sonho, né? Porque já assistiu muito filmes americanos e tal, então a gente sabe mais ou menos as imagens dos Estados Unidos que a gente tem vontade de um dia conhecer. Ou Nova York, ou a Disney, ou a Califórnia, ou Hollywood, tanto faz. E aí a gente tem esse sonho. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar caso um dia na minha vida eu queira ir para os Estados Unidos? Antes do passaporte, né? Tipo, antes do passaporte, depois é o visto. É óbvio, né? Então, e isso é tão óbvio, assim, é um sonho. Se você tem realmente esse sonho, por que que você tem que esperar o dia que você vai ter um dinheiro, mais de não sei quantos mil dólares, para você fazer uma viagem caríssima e não sei o quê, e o dia que você tiver um emprego e o dia que isso acontecer, aí sim você vai fazer o trâmite para tirar o seu visto? Por que que você já não pode ir se preparando no caminho, ir dando os movimentos que você precisa para alcançar os seus objetivos? E é sobre isso que eu queria falar aqui, sabe, gente? Como é importante a gente aprender que para chegar no topo da montanha, a gente realmente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa subir a primeira vez, né? O primeiro pedacinho de terra, o primeiro degrau ali da escada, enfim. Então, era disso que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque eu percebi que não só essas pessoas com quem eu comentei, gente, hoje eu tenho 28 anos, vou fazer 29 daqui a alguns dias. E eu sonhei em ir para os Estados Unidos, para Disney, antes mesmo de ser da área de TI, que hoje eu sonho com os Estados Unidos, até profissionalmente falando, né, para conhecer o polo, né, o Vale do Silício, todas as coisas incríveis que se desenvolveram lá nessa terra incrível, né, quantas pessoas incríveis que a gente não conhece, a Amazon, né, o Apple e tantas coisas maravilhosas que foram criadas tecnologicamente falando nesse país, né, Microsoft, enfim, vocês já entenderam. E eu falei, caramba, e eu tinha esse sonho de infância de conhecer a Disney. Cresci, passei pelo menos uns 10 anos ali da minha vida adulta e nunca tinha dado o primeiro passo. Então, realmente, um sonho que você não faz absolutamente nada para alcançar, ou não dá nem o primeiro passo para você saber que você pode, ele não é nada além de um sonho, né? Então, por isso que é uma linha tênue, né? Quando você fala que você sonha com uma coisa e quando você realmente tem um plano de vida, né? Para realizar alguma coisa que você quer. Então, eu venho convidar vocês hoje a
realmente virar essa chave na cabeça de vocês, essa mentalidade de que se eu não vejo uma possibilidade, eu não vou fazer. Ah, eu não vou dar o primeiro passo. Gente, um exemplo disso, cara, que aconteceu na minha vida que é incrível e depois disso isso me despertou para muitas coisas, foi o passaporte. Eu entrei numa empresa multinacional. Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, para ser sincera, né? Eu acho que das 6 empresas por onde já passei, 3 ou 4 eram multinacionais. E eu não tinha o passaporte. Na penúltima, né, onde eu trabalhei, era uma empresa multinacional de fato. Quando eu entrei na empresa, de fato, o que eu quero dizer é assim, você realmente tinha contato com pessoas de outros países, outras culturas. Eu entrei lá, na primeira semana que eu percebi isso, as pessoas falando espanhol ao redor de mim, falando inglês, eu falei, gente, aqui realmente existem oportunidades reais de eu ter contato, né, profissionalmente falando, com outros idiomas, com outras culturas, outros países. Eu tirei o passaporte. Eu era uma Zé Ninguém na empresa, gente. Eu era uma analista lá de teste qualquer, não tinha importância nenhuma, não tomava decisão, não tinha nada. E eu tirei o passaporte. Assim que eu entrei na empresa, percebi isso. Por quê? Porque na minha cabeça eu pensei, vai que um dia eu tenha a oportunidade de trabalhar, né, igual os outros, né, analistas faziam lá, que viajavam ou lançavam o sistema em outro país e tal. Vai que um dia acontece comigo. E juro pra vocês, gente, aconteceu. Eu era uma analista de teste, normal, não tinha visibilidade no time, não tinha nada de especial, né? Eu era uma ótima profissional, eu acredito eu, pelo menos era o feedback que eu tinha. E por isso eu fui escolhida, né, pra ir junto com a equipe lançar o sistema na época. Mas eu me lembro disso muito claramente que mesmo que aquela oportunidade tivesse sido dada a qualquer um do time ali, nenhuma das outras pessoas que trabalhavam comigo naquele momento tinham o mínimo, que era o passaporte. Só eu. Ou seja, assim que eu entrei e pensei que talvez um dia pudesse ter essa possibilidade, eu me preparei para caso a oportunidade, a sorte, é tão grande, né? Tão falada a sorte acontecesse. Então, basicamente é isso que as pessoas falam às vezes, né? A sorte, ela chega para os preparados, porque às vezes realmente as oportunidades elas são únicas, mas é horrível você às vezes ver uma oportunidade na sua cara e você perder essa oportunidade porque você não fez o mínimo, o passo mínimo que você precisava para se preparar. E uma das coisas que destrava na nossa mente também, que eu vou falar para vocês, por exemplo, eu não tinha o visto. Então eu não tinha comprado uma passagem, eu não tinha visto preço, não tinha visto promoções. Mas agora que eu tenho visto, a possibilidade se abriu. Qualquer promoção que chegar, eu posso ir lá e comprar uma passagem por 1.800. Opa, comprei, sabe? Uma coisa assim, eu ganhei um bônus a mais na empresa, tive um aumento, teve uma brecha aqui, meu pai quis me dar de presente, não importa, sabe? Qualquer oportunidade, uma viagem de trabalho novamente, que foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu conheci outro país, foi através do trabalho, por causa, por causa disso, porque eu já estava preparado. Então, esse é o recado, né, que eu queria deixar para vocês, que eu vim mentalizando, né, do caminho de volta para casa, e eu não queria deixar de falar, porque às vezes a gente fica com os pensamentos, eles vão embora e a gente não compartilha, e é uma coisa que eu acho que é interessante compartilhar. Se você tem um sonho, se você tem algum plano na sua cabeça, né, tira, né, muda, modifica deixa os sonhos para as coisas que realmente você não pode se planejar. Por exemplo, com quem eu vou casar exatamente, qual a pessoa, quando ela vai surgir, o filho que eu vou ter, coisas que você efetivamente pode pensar, é uma época boa para você fazer, mas você não tem como cravar na pedra, porque a vida é um caos, né? Mas coisas que você consegue pagar, mensurar, planejar, antecipar os passos para você alcançar, cara, faça isso, sabe? Corra atrás, faz a sua parte, faz o mínimo possível. E depois parece que a sua mente, ela vai acompanhar, parece que, né, as pessoas falam, né, o universo, Deus coopera para o bem, enfim, tudo acontece, vai caminhar de acordo com aquilo, porque você fez a sua parte. Então, a prosperidade é aliada do movimento. Esteja em movimento, projete, né, a sua vida, faça os pequenos passos, sabe? Para quando a oportunidade, a sorte, ou alguma coisa, né, uma pessoa bacana, alguém que vê valor no seu trabalho, enfim, qualquer coisa dessas acontecer, você não seja pego de calça curta, sabe? Desprevenido. Esteja preparado. A sorte vem para quem está preparado. A oportunidade chega para quem está preparado para agarrá-la. Então, é essa mentalidadezinha, né, esse mindset que eu queria deixar para vocês hoje, que foi o que muitas vezes mudou a minha vida. E eu não sou exemplo disso, tá, gente? Eu tirei o passaporte depois dos 20 e todos anos.
tirei o visto depois dos 20. Eu fui fazer a solicitação, eu tava com 27 anos. E pra vocês terem ideia, demorou um ano pra eu conseguir fazer a entrevista. Então nem foi um processo assim, eu tirei e foi super rápido. Não, eu fiquei um ano lá na fila lá da entrevista e consegui lá fazer. E depois de. Eu lembro, né, o que tava lá no documento que eu tinha preenchido no dia 6 de junho de 2022. E eu fui tirar aqui agora, mês passado. Então, assim, eu ter postergado esse sonho fez com que eu tivesse pego a fila da pandemia, né, e me prejudicado até num processo que antes não era tão moroso, que agora tá super atrasado, tá mais de 600 dias de fila ali. Então, não espere, sabe, todas as circunstâncias estarem perfeitas para que vocês deem o primeiro passo em direção ao sonho de vocês. Eu me tornei PO, mas antes de ser PO, eu já tinha me certificado como PO, por exemplo. Claro, né? Eu já tinha sinalizado o meu gestor que eu queria ser PO na época. Eu falei, olha, eu quero ser uma PO, é uma coisa que eu tenho interesse aqui na empresa, eu quero crescer para essa área. Era só uma analistinha ali e tal, fazia um testezinho ou outro, não tinha visibilidade, como eu falei. Mas eu sinalizei o meu gestor. Então você se prepara para que, ou avisa, né, tipo, ao seu redor, prepara o seu ambiente para que quando a oportunidade surgir, o seu nome, o seu momento, todas as coisas pelas quais você já trabalhou até aquele ponto, elas realmente possam acontecer e tudo flua, né, como você acredita que merece. Mas para isso a gente precisa estar em movimento, para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Então é isso, um beijão para vocês. Desculpa aí o despreparo total para fazer esse vídeo, mas é só porque eu não queria tirar, né, terminar esse dia, trocar de roupa e esquecer o que estava aqui na minha mente para passar para vocês. Um beijão. Comenta aí qualquer coisa, se você discordar, se você concordar, a gente conversa, faça uma parte 2, não tem problema nenhum, tá? Um beijão e fica a dica aí para vocês. Foco na mentalidade.